Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Jéssica Mourão e eu sou biomédica e vou estar administrando para vocês um curso, uma especialidade de nutrição. Nós vamos estar debatendo alguns pontos principais. Caso você tenha alguma dúvida, pode procurar a instrutora e vamos estar tirando as dúvidas de vocês. Então, neste momento, eu vou colocar os slides. E vamos lá. Nutrição. O que seria nutrição? Seria tudo aquilo que é essencial para a minha vida, para a gente sobreviver, para a gente viver. Então, nada mais do que eu falar sobre nutrição e não mostrar essa pirâmide. Por que essa pirâmide? Essa pirâmide, ela mostra tudo aquilo que a gente deve consumir. É a pirâmide alimentar da nutrição. E aí nós vamos ver que na base da pirâmide, antes de eu consumir qualquer coisa, tem ali água, que é essencial, exercício físico, prática de exercício físico. Porque o nosso corpo ele é uma máquina. Então, se eu não cuidar dessa máquina, eu não consigo desenvolver todas as funções no qual ela foi programada. Então, aqui na segunda fileira, na base da pirâmide, após o exercício físico e a água, nós temos o quê? No 2B, nós temos os lipídios, que são uma classificação de todos os tipos de óleo, tá? O 2A, nós temos a parte de amido, onde encontra as farinhas, trigo, pão integral, aveia, fica nessa parte de farinhas. Nós temos o 3A, que é composto por todas as verduras verdes claras, e nós vamos falar todas as proteínas, todas as vitaminas e proteínas e sais minerais que estão nesses espaços, tá? Nessas etapas. Então, ali no 2B, nós temos abacaxi, que é apontado pelas frutas cítricas. O próprio nome diz frutas cítricas, vem da vitamina C, tá? Na 4, nós temos repolho, feijão, folhas de cor escura, que é classificado pela vitamina K, vamos falar isso mais à frente. Na 5ª, nós temos peixes, ovos. Na 6ª, nós temos leite e derivados. Na 7A, nós temos apresentados e outros tipos de alimentos industrializados. Sabem que lá no topo da pirâmide nós temos alimentos industrializados. Então, aí já mostra pra gente que são alimentos que a gente deve evitar comer pouco. Então, qual a importância da água no nosso organismo? Qual é a importância da água no nosso organismo? Nós estudamos que a água, cada um deve consumir no mínimo 2 litros de água por dia. Porém, essa conta, ela tem uma forma de calcular quantos litros de água você pode beber por dia. É calculado 45 ml por peso. Então, você vai pegar o seu peso e vai multiplicar por 45 ml, 0,45. E você vai ver o quanto de água que você pode consumir no dia. Aqui, nós temos uma recomendação de como beber essa água, quais são os momentos certos de beber essa água. Porque não adianta falar, não, eu tenho que beber 2 litros de água.
e beber os 2 litros de uma vez. Isso não vai adiantar. Isso mais para frente, para pessoas que têm problemas de circulação, com pressão alta e dentre outras doenças fisiológicas, esse excesso de água pode causar uma intoxicação, pode causar uma retenção de líquido, e isso pode te fazer mal. Então, aquilo, tudo que é remédio, ele pode, qual que é a diferença entre remédio e veneno? É a quantidade que eu ingiro. E a água não é diferente. Eu tenho a quantidade que eu preciso ingerir, porém tem o tempo que eu tenho que obedecer também. Eu não posso tomar tudo de uma vez. Então, quais são os momentos corretos para que eu devo tomar água para melhorar o desempenho do meu corpo? Aqui tem uma dica, tá? Você pode fazer assim, ou você pode ver qual o melhor momento para você. Lembrando, não pode passar da continha para saber quantos litros de água que você pode consumir no dia. Então, 2 copos após acordar ajuda a ativar os órgãos internos, porque após uma noite de sono, o seu corpo está em descanso e aí ele precisa voltar a funcionar essa circulação. Sua pressão vai aumentar, aumentando a circulação, então 2 copos após acordar vai ajudar nesse despertar. 1 copo 30 minutos antes de uma refeição ajuda na digestão. Então, tem gente que toma água 2 horas antes da comida, ok? Porém, se você tomar 30 minutos antes com o estômago vazio, ele vai ajudar a digestão, porque ele vai limpar o caminho por onde que a comida vai passar. E aí, vai aumentar a superfície de contato do seu estômago, no qual vai fazer com que seja mais fácil absorver os nutrientes. 1 copo antes de tomar banho ajuda a baixar a pressão sanguínea. Por quê? Nós costumamos tomar banho na água quente. E o nosso corpo, ele é uma máquina no qual ele equilibra a temperatura do nosso corpo. Então, quando nós tomamos um banho na água quente, o nosso corpo entende que ele precisa aumentar a pressão sanguínea. Ele precisa aumentar a circulação para equilibrar a temperatura. Então, se você tomar um copo antes de tomar banho, ele vai abaixar a sua pressão sanguínea e o seu corpo ele não vai precisar fazer um trabalho excessivo e não vai precisar equilibrar a temperatura. Então, seu corpo ele vai ter uma temperatura ambiente. 1 copo antes de dormir, que previne AVC e infarto. Da mesma forma, como um dia é muito longo, nós temos diversas atividades, assim também como a nossa alimentação, quando você toma 1 copo antes de dormir, essa água vai ajudar a descansar o corpo, assim como vai ajudar a baixar a pressão sanguínea, ela vai abaixar a temperatura, vai diminuir a pressão e aí podemos descansar melhor. Então, o que são nutrientes? Nutrientes são todas as substâncias que são encontradas nos alimentos, que são úteis para o metabolismo e indispensáveis para crescimento, desenvolvimento, manutenção das funções vitais. Então, com isso, os nutrientes eles são necessários para uma manutenção de uma saúde saudável, de ter uma boa saúde. Então, quais os tipos de nutrientes? Nós temos nutrientes energéticos, que o próprio nome diz, são nutrientes que eu preciso consumir e que irão me dar uma energia rápida, serão consumidos mais rapidamente e irão me dar uma energia rápida, no qual me ajuda a desenvolver as minhas atividades do dia.
Temos alimentos construtores, que são essenciais nos nossos músculos, nas nossas funções vitais. Temos alimentos reguladores. O que são esses alimentos? São alimentos que podem auxiliar tanto nos nossos hormônios, quanto na nossa temperatura, quanto no nosso sistema circulatório, que alguns são classificados e contêm sódio. Sódio, como nós sabemos, é o sal, NaCl, é o sal de cozinha, que é cloreto de sódio. E ele é responsável pelo quê? Por aumentar a nossa pressão arterial. Então, pessoas que têm baixa pressão arterial, elas tendem a consumir mais sal para que o corpo tenha o mecanismo perfeito para funcionar. Então, aí, alguns nutrientes energéticos. O que seriam eles? Nós temos os carboidratos, porque os carboidratos elas são fonte rápida de energia. Eles podem ser encontrados em açúcar, em mel, em pão, arroz, milhos e massas. Você já deve ter notado um dia que você estava sem energia, você estava cansado e você estava fazendo uma atividade física, o seu dia foi cansativo, você pressão abaixa. E você consome um carboidrato, um desses, ou açúcar, ou mel, ou pão, e dentro de 30 minutos a 40 minutos dá uma energia para você continuar aquele trabalho. Então, o carboidrato, ele serve como fonte de energia rápida. Mas não quer dizer que ele seja que eu só dependa dele para viver. Não. Eu preciso ter uma alimentação balanceada. Eu vou falar isso mais para frente. Lipídios. Os lipídios são uma importante reserva de energia, utilizada em momentos de necessidade. Participam da construção de membranas e na produção de hormônios. Além disso, funcionam como isolantes térmicos e auxiliam na absorção de algumas vitaminas. Então, os lipídios, como a gente sabe, todas as nossas células do corpo, elas têm uma parede lipídica. O citoplasma é uma parede lipídica, ela é lipídio. O que vai fazer a nossa barriga, a gente tem uma barriga maior, a gente tem uma barriga menor, e são o quê? Gordura localizada, seriam lipídios localizados. Eles costumam ficar acumulados nessa região abdominal. Então, quando você consome muito lipídio, muito carboidrato, eles tendem a tornar uma gordura localizada, porque o seu corpo ele tem uma porcentagem de nutrientes energéticos que ele consome. Passou dessa quantidade, ele armazena. Os lipídios podem ser de origem vegetal ou animal. De origem vegetal, nós encontramos manteiga, semente, amendoim e soja. Quantos aqui numa caminhada de longa distância de 20 km carrega amendoim no bolso ou uma outra semente? Eles te dão uma energia para aquele momento, uma energia rápida. De origem animal, nós temos em todas as carnes, tá? Nutrientes construtores. O que seriam esses nutrientes construtores? Como eu falei, são essenciais para a nossa locomoção, para a nossa estrutura física. Tanto também para a nossa parte imunológica. Porque as proteínas possuem diversas funções no organismo, desde fornecimento de energia, a estrutura celular, como no caso do citoplasma das células, catalisador de funções biológicas, regulação de processos metabólicos, defesa e produção de anticorpo. Onde que eu posso encontrar esse tipo de nutrientes? Eu posso encontrar nas carnes,
nos ovos, na soja e no feijão. Por que aqui eu falei que a proteína é essencial como energia, sendo que eu falei que os enérgicos era carne e lipídios, carboidratos e lipídios. O nosso corpo, ele armazena as proteínas no músculo. O nosso músculo ele tem proteína. Então, quando eu consumo energias rápidas, ele vai pegar as partes localizadas. Porém, se eu fizer um exercício físico de longo prazo, além dele queimar essa parte localizada, ele vai definir esses músculos que estão nas outras partes do corpo. Por isso, quando as pessoas começam a malhar, é orientado que elas consumam mais proteínas do que carboidratos e lipídios, porque ela vai queimar a gordura localizada e, ao mesmo tempo, ela vai definir o seu corpo, sem prejudicar a função principal. Então, nutrientes reguladores. O que seriam esses nutrientes reguladores? Nós temos as vitaminas, que são substâncias orgânicas importantes na regulação das funções do nosso organismo. As vitaminas não são sintetizadas pelo organismo, elas precisam ser ingeridas através da alimentação. Ou seja, nós não produzimos vitamina. Nós precisamos todos os dias consumir uma taxa de vitamina, porque senão causa déficit. As vitaminas podem ser encontradas em frutas, verduras, legumes, carne, leite, ovos, cereais, frutas exóticas também podem ter diversos tipos de vitaminas. Sais minerais. Também nós não produzimos sais minerais, nós temos que consumir. E eles são substâncias que são importantes, fundamentais para o funcionamento do nosso corpo, pois eles fornecem elementos químicos importantes como ferro. A gente sabe que o feijão ele é uma principal fonte de ferro, mas não só o feijão, nós temos através de verduras também conseguimos achar uma taxa maior de ferro do que no feijão. Fósforo, cálcio e enxofre. Cálcio, ele é muito encontrado nos ossos, porque os ossos precisam do cálcio para fortalecer. E o fósforo, ele é um coadjuvante na parte muscular. Vou explicar isso um pouco mais à frente. Do mesmo modo que as vitaminas, os sais minerais não são produzidos pelo nosso corpo humano. Mas aí, o que eu preciso? Aí eu chego no supermercado e falo, nossa, eu preciso consumir uma dieta balanceada, que tenha carboidrato, proteína, lipídio, vitaminas e sais minerais, que são os 3 tipos de nutrientes. Todas as minhas alimentações, eu preciso ter cada um desses nutrientes compostos no meu prato, para que a minha alimentação seja balanceada e que não falte nenhum nutriente que é essencial para o meu corpo. Já tem um certo tempo, a Anvisa, ela exigiu, né, que os rótulos de todos os produtos no supermercado tenham o valor diário de referência. O que seria isso? O valor diário de referência, ele nos informa tudo aquilo que a gente está consumindo. Então, aqui eu coloquei 3 tabelas diferentes de pão para a gente avaliar e analisar quais são os tipos de nutrientes que eu estou sendo consumido desse alimento.
Então, aqui no primeiro, nós temos um pão integral, pão normal, pão branco. E ele é de farinha de trigo, enriquecida de ferro e ácido fólico. Açúcar, sal refinado, gordura vegetal, fermento biológico e propinato de cálcio. Contém glúten. Então, primeiro aí, nós vemos o valor nutricional, que é a porção em 25 gramas, uma fatia, e temos a quantidade por porção. E esse VD é a porcentagem que eu estou consumindo diariamente através de uma fatia de pão. Então, aí, no valor energético, eu tenho 79 cal, que dá em torno de 4%. Carboidrato, eu consumo 15 gramas, dá 6%. Proteína, 2,5 miligramas. Gorduras totais, 1,2. E aí ele especifica quais gorduras que eu estou consumindo. E aí, no caso, como eu consumo uma grama, tá vendo que gorduras saturadas eu não tenho, gordura trans também não, colesterol não. Mas fibra alimentar eu tenho 1 grama. Cálcio, 24 miligramas. Ferro, 0,3 miligramas. E sódio, 165 miligramas. Disso aí, a gente já pode notar claramente que a taxa glicêmica de sódio é maior que todos os outros componentes do pão. No pão ao lado, nós temos o pão integral. Esse pão integral, totalmente integral, nós temos aí o sódio 132, menor ainda do que o outro. O valor energético é 68, igual a 79 do pão branco. Carboidrato 12, igual a 15. Proteína 2,4. Gorduras totais 1. Colesterol não tem. Fibra alimentar 1,8. Igual era 1 do branco, né? E o sódio 132. Mas isso são para o pão integral. É perfeito para quem quer um benefício de fibra, sem abrir mão do sabor. Porém, se a gente pegar um pão 100% integral, nós vamos ver que é totalmente diferente dos outros dois que nós avaliamos. Porque nesse, o valor energético é 106, que é um valor energético maior. Por quê? Ele tem mais carboidrato. E esse carboidrato, ele é da energia rápida, ele vai te ajudar a ter uma energia mais rápida. Temos também a proteína dele é maior do que dos outros. Gorduras totais também é maior, dentre eles tem gordura saturada, porque, como eu falei, ele é feito de grãos, e alguns grãos eles são lipídios, e esses lipídios vão estar aparecendo nas gorduras totais. Temos gordura monossaturada e polissaturada. Colesterol não temos, mas temos uma fibra alimentar de 3,5, que é maior de todos os outros. Então, aqui nós vamos ver que esse pão integral, uma fatia te dá muito mais valor energético, muito mais nutrientes do que os outros dois pães. Ele vai, teoricamente, vai estar te sustentando mais. Mas aí tem pessoas que não consomem alimentos vindos de origem animal, de carne. Então, a gente precisa entender a diferença entre vegetariano e vegano. São diferenças muito grandes entre eles. Então, aí, o primeiro, vegetariano nem vegano nenhum consome carne. O vegetariano estrito não consome carne, nem leite, nem derivados, nem ovo e nada de origem peixe, frutos do mar, nada de origem animal. O ovo-lacto vegetariano,
ele só consome leite e ovo, como o próprio nome já diz. Ovo lácteo, então ele consome ovo e leite. Lacto-vegetariano, ele só consome leite derivado, ele não consome ovo. Ovo vegetariano, só consome ovo. Pesco-vegetariano, alguns consomem leites e ovos, mas não é regra. Mas eles consomem peixes e frutos do mar. Vegano. Vegano não consome nada. Tudo que ele consome é de origem vegetal, assim como o vegetariano estrito. A única diferença é que o vegetariano ele não usa muito óleo. Agora, o vegano, todas as comidas deles vão ter muito óleo. Porque eles vão ter que suprir toda a parte de proteína e proteína. Então, eles vão suprir aonde? Eles vão suprir nos lipídios. Mas aí tem gente que fala, mas eu não entendo. Ou qual que é a diferença, então, daquelas pessoas que é light, diet, zero? Porque isso confunde a minha cabeça. Muitos aí têm essa dúvida. E aqui eu coloquei um esquema que ele é bem fácil da gente entender a diferença entre eles e depois eu vou falar a patologia que se aplica a cada um. Aqui, os alimentos light são redução calórica em certos alimentos, tais como tem redução de açúcar, gordura, caloria, sódio e outros nutrientes. Esse é ideal para aquelas pessoas que já querem reduzir a ingestão de gordura, de açúcar e esses outros nutrientes. O diet é isento de açúcar, gordura e proteína. Por quê? Por proteína e gordura, eles tendem a transformar em energia. Eles são quebrados e são transformados em energia. E a energia nada mais é que açúcar. Então, esse açúcar vai fazer com que uma pessoa que tem déficit em insulina, que são os diabéticos, eles tendem a não produzir insulina necessária. E então eles não podem consumir alimentos que tenham esses nutrientes. Então eles têm que optar quando for beber um suco ou um outro doce, pegarem doces diet, porque podem ter um valor maior do que aqueles que contêm açúcar. Mas não é açúcar que eles usam uma outra substituição, tá? Alimentos zero. Eles podem ter redução ou isento, tanto de calorias, nutrientes e açúcar. Porém, a substituição que eles colocam para esses nutrientes podem ser muito maiores e causam até um malefício quando consumidos regularmente. Então, pessoas que têm gota, que têm diabetes tipo 1, tipo 2, pressão alta, algumas doenças autoimunes, elas podem preferir consumir esses tipos de alimentos. Porém, o mais indicado a elas é que tenham uma alimentação mais próxima do saudável, tentar consumir menos alimentos industrializados, como lá no topo daquela pirâmide, que lá no topo, que é os alimentos que eu preciso consumir menos, são esses tipos de alimentos. Não que eu não deva, não que eu não deva consumir. Tem gente que gosta de um doce, diet, mas evitar, tá? Pode consumir, mas que seja de forma consciente.
Então, aqui as vitaminas. Quais vitaminas, então, que eu encontro no alimento e que vão me proporcionar uma alimentação balanceada? Então, aí, vitamina A, nós temos em soja, queijo, brócolis, cenoura e fígado, na parte de carne. Na B1, nós encontramos na melancia, no tomate, no peixe e no porco. No porco a gente não come, então peixe. E vitamina B2, nós encontramos também no queijo, no brócolis. Vitamina B5, nós encontramos no feijão, no brócolis, na galinha e no tomate. A vitamina B6, nós temos aqui um lipídio, que é o abacate, temos o peixe e trigo, que seria a parte dos carboidratos. B9, eu tenho vagem, cenoura, trigo, feijão. B12 ela é muito utilizada, a gente precisa da vitamina B12 porque ela ajuda no nosso sistema imunológico, ela aumenta o nosso sistema imunológico. Então, eu preciso consumir esses alimentos, mas também fazer uma junção. Eu não posso só consumir eles, eu preciso consumir eles e ir no sol. Por quê? Porque é o sol que vai fazer a sintetização dessa proteína para que ela seja utilizada no meu corpo. Vitamina C, nós temos os alimentos cítricos, que é muito boa para o nosso sistema imunológico, para a nossa defesa do nosso corpo. Temos a vitamina D, que é também importante para a hidratação da nossa pele, ela é importante para ser sintetizada e usada dentro das nossas células. A vitamina K tem uma doença que ela é chamada escorbuto, que é quando a pessoa não tem nutrientes necessários, que é a vitamina K, e ela perde um pouco da força do dente. Aí dava muito naquelas pessoas que viajavam de navio, porque elas ficavam um longo tempo sem comer bons nutrientes, sem consumir vitaminas e minerais, e elas perdiam assim, essa parte motora, essa parte de morder, não é nem morder, a parte da alimentação, da digestão. E aí muitos morriam por falta dessa vitamina. Ah, e temos aqui agora os sais minerais. Os sais minerais, eles são importantes para tudo no nosso corpo, porque eles são reguladores. Por exemplo, o magnésio. Nós precisamos do magnésio porque ele está ativamente ligado ao nosso sistema imunológico. Ele faz parte do sistema imunológico. Nós temos o cálcio, que ele é usado tanto para pressão quanto nos nossos ossos, como na circulação, no nosso sistema renal. E ele também ele equilibra a nossa temperatura. Temos também o zinco. O zinco também é uma vitamina muito boa, tanto para auxiliar no nosso osso quanto no nosso sistema imunológico. Temos o ferro. O ferro ele é encontrado em verduras de cores escuras, muito mais que no feijão. E ele auxilia em muitas partes do nosso corpo. Magnésio também está ligado
a estruturação do nosso corpo, ao sistema imunológico e ao hormônio, tá? Selênio também é um sal muito bom e ele ajuda no nosso colágeno. E o K, como eu já falei, né? K de cálcio. Potássio. Potássio, ele está ativamente no nosso músculo. Por quê? Fósforo, potássio, eles fazem parte da execução. Esse movimento que nós temos de flexionar o braço, ele só é possível porque quando nós flexionamos, ali naquela área mandado para lá esses sais que participam do processo da flexibilidade do braço e do descanso. Então, os sais minerais, eles estão ativamente em todos os nossos órgãos, em todos os nossos movimentos, porque eles fazem parte do nosso corpo, do bom funcionamento do nosso corpo. Algumas pessoas não têm um bom sistema imunológico, costumam não ter um déficit dessas vitaminas. Alguns países, assim como o nosso, ele já tem uma lei que dentro dos alimentos ele já coloca ácido fólico, ferro e tem mais um outro alimento, um outro sal, que a gente não consome muito ele e que ele ajuda e que eles colocam nos alimentos, principalmente nas farinhas, nas massas, para que a gente não tenha desses déficits de nutrientes. Países da Europa, principalmente, como eles não têm muito sol, eles já têm essa reposição vitamínica dentro da maioria dos alimentos dele, para que a população tenha uma vida saudável. Então, no mais, é isso, tá? Nós temos também diversas doenças que fazem parte desse já falando, do nosso mecanismo, mas que quando nós utilizamos uma boa alimentação, nós prevenimos várias doenças e deixando assim o nosso corpo mais forte para que a gente consiga viver bem. Então, neste momento, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito, podem me procurar, que eu vou estar explicando e tirando algumas dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Boa tarde.